Qual a importância dos cuidados dos cascos dos cavalos e qual a sua influência na sua utilização funcional? Agora é uma pergunta importantíssima, não é? Porque em qualquer atividade que o cavalo esteja juntamente conosco como parceiro, as suas ferramentas de trabalho serão sempre os seus membros locomotores e os seus cascos, o seu sistema de sustentação e locomoção. Essas são as ferramentas que o cavalo vai utilizar para nos servir. E elas precisam estar bem cuidadas para oferecer ao cavalo boas condições de sustentação e locomoção. Se o cavalo não tem boa sustentação, ele não terá boa locomoção. Haverá comprometimentos. Então vamos comparar o cavalo com um prédio, não é? Um edifício. Para eu construir um edifício, eu tenho que fazer ali a fundação, as colunas que vão sustentar o prédio, não é assim mesmo? Vamos agora imaginar que as colunas de sustentação desse edifício chamado cavalo sejam seus membros locomotores. Em cada uma dessas colunas de sustentação tem uma sapata que dá ali, não é, o apoio para que a coluna sustente o peso. As sapatas das colunas são os cascos do cavalo. Só que nós temos um agente complicador. Se nós compararmos o prédio com o cavalo, o prédio fica em estática, ele não sai do lugar. O prédio que nós construímos, o edifício. O cavalo vai se locomover. Então, além do cavalo ter a necessidade de estar equilibrado, ele precisa agora ter condições de realizar dinâmicas de locomoção. Cada coluna desse prédio chamado cavalo tem 6 articulações. 6. Elas precisam estar bem encaixadas. Não é? O encaixe perfeito das articulações depende do quê? De como está o balanceamento dessa coluna, que começa lá no casco. Então eu preciso entender de podologia equina para fazer intervenções nessas estruturas. A estrutura que eu posso realizar intervenções externas é o casco. É ali que nós podemos atuar para dar uma boa condição de sustentação e, consequentemente, de locomoção ao cavalo. Então, nós precisamos cuidar muito bem dessa parte. Existe uma frase, não é? Que os britânicos em algum momento registraram, que ilustra isso. Eles escreveram: "No foot, no horse". Sem patas não há cavalos. Para retratarem a importância do casco e dos membros locomotores para o cavalo e, sobretudo, para que ele nos sirva diante das pretensões que nós temos com relação à sua utilização. Não é? Então, as intervenções podológicas são os casqueamentos e os ferrageamentos. As pessoas que atuam realizando esses procedimentos precisam estar capacitadas para isso. É uma ciência complexa. Não é apenas trocar um pneu. Não é? O profissional dessa área não pode atuar como se fosse um borracheiro, fazendo troca de pneu. Ele tem que conhecer a engenharia mecânica que vai oferecer ao cavalo boas condições de sustentação e locomoção. Isso requer estudos aprofundados. Não é? Eu fui formado pelo Centrão Toledo. Não é? O professor Adalton Toledo tem um centro de treinamentos no município de Tremembé, São Paulo. Eu atuei como assistente dele há algum tempo, fui formado por ele e fiz cursos com outros também. E estudo isso desde 1987. Eu dedico estudos aprofundados sobre isso. E desenvolvi um conceito chamado biopodologia no ano de 2000, que é nós relacionarmos a questão podológica à questão biológica do cavalo. Um exemplo é aquele, né, que o casco é uma bomba sanguínea que auxilia o coração a manter o fluxo sanguíneo de modo regular dentro do seu sistema orgânico. Né? Então, se as bombas não estão funcionando bem, eu sobrecarrego o coração. Né? E como é que essa bomba, que é representada pelo casco, funciona bem? Fazendo movimentos de expansão e contração, como o coração faz, sístole e diástole, durante a locomoção do cavalo. Mas para que esses movimentos sejam realizados de modo satisfatório,
O casco precisa estar com suas estruturas preservadas e com os balanceamentos em dia, para que esses movimentos aconteçam a contento. Compreendeu? Então é importantíssimo. Nós não fazemos ideia da importância desses cuidados e por isso mesmo, às vezes, nós entregamos o cavalo para pessoas desabilitadas realizarem essas intervenções de casqueamento e de ferrageamento. Você já deve ter constatado isso muitas vezes, né? Como treinador e como cavaleiro. A influência que os cascos exercem no desempenho funcional do cavalo. É ou não é, Guilherme? Eu já acompanhei, inclusive, recondicionamento de casco. E quando você permite o cavalo usar mesmo os cascos, quando ele tem matéria ali, quando ele está alinhado, balanceado, a expressão do movimento dele muda completamente. Quando o cavalo tem casco, né, a gente fala que está com casco bom, ele não tem medo de tocar no solo. Então, os movimentos deles ficam mais expressivos. Isso é muito lógico. Quando nós temos o conhecimento aprofundado, isso aí se torna lógico e evidente para nós. Por quê? Porque o voo do casco do cavalo, que é o movimento que ele faz desde o momento que ele sai do chão até retornar novamente, isso é o voo do casco. Ele é possível através da participação principal de dois tendões, que são o tendão flexor, que passa por trás do membro locomotor, e o tendão extensor, que passa pela frente. O flexor flexiona, o extensor estende. Ok? O balanceamento antero-posterior do casco é que mantém esses tendões na posição adequada e sem sobrecarga sobre eles, né? Sem esforço maior. Se o cavalo está com o casco desbalanceado por um achinelamento, há uma sobretensão do tendão flexor. Se o casco está desbalanceado por um fincamento, há uma sobretensão do tendão extensor. Isso altera os voos do casco, né? E causa um esforço indevido sobre os tendões que podem ocasionar ali uma série de problemas futuros, né? Tendinites, etc. Desconforto, o cavalo perde a coragem de realizar um bom apoio porque está sentindo um incômodo nos tendões. Esses desbalanceamentos podem também ocasionar o quê? O desencaixe das articulações. Só no sistema digital do cavalo, que é a última parte do membro locomotor, que compreende o boleto, a quartela e o casco, nós temos 3 articulações. Porque ali nós temos os ossos digitais, primeira, segunda e terceira falange. Elas precisam estar bem encaixadas, né, para que o cavalo tenha agora uma boa condição de sustentação, para suportar o peso do prédio que está vindo sobre a sua coluna, que é o membro locomotor, e que vai chegar ao casco. Além disso, o estojo córneo, que é o casco propriamente dito, ele precisa de uma conformação, de uma anatomia que favoreça essa sustentação. Ele tem que ter um formato cônico. A base de contato com o solo tem que ser mais larga do que a parte ali na região da coroa, né, que é na parte superior do casco. É como se fosse o pé de uma geladeira, um cone. E isso dá uma boa sustentação para o cavalo. E altura suficiente para fazer movimentos de amortecimento. Quanto mais raso o casco estiver, menos capacidade de expansão. Eu preciso de cascos com uma altura suficiente para atuarem também como amortecedores para o cavalo. Se o cavalo tem um bom amortecedor, e se ele está com o seu sistema balanceado, ele vai ter um desempenho muito mais eficiente e vai ter ali conforto para utilizar a sua estrutura, porque não está sentindo incômodo, não está sentindo dor e nem nada que possa prejudicá-lo, não. Às vezes a pergunta ela estimula aqui muitas sinapses, não é? E as respostas elas demandam uma certa profundidade. Eu estou aqui tentando fazer o máximo da síntese que é possível. Mas eu ainda fico insatisfeito com a resposta porque ela abrange muito mais aspectos do que eu estou oferecendo, né? E é por isso que nós criamos o grupo de estudos da escola chamada Cavalo. Esse grupo de estudos tem a pretensão de oferecer aos participantes um aprofundamento maior daquilo que é estabelecido no programa. Nós escolhemos lá dezenas de temas que serão abordados num programa que tem duração de 12 meses. As aulas são em ambiente virtual e tem duração de pelo menos 2 horas.
Aí eu tenho tempo para fazer explanação e tenho tempo para interagir com o aluno nesses encontros instrucionais. E aí sim, nós temos tempo suficiente para aprofundar e oferecer aquilo que vai abastecer realmente o interesse daqueles que nos veem, compreendeu? Então, que fique claro isso aqui, né? Nós estamos dando aqui um fragmento, a ponta do iceberg, mas a coisa vai muito além. Um curso de podologia completo, para nós entendermos isso, ele requer anos de estudo, né? Um curso de podologia, para nós entendermos dessa ciência. E por isso, né, nós temos hoje profissionais com competência suficiente para atuar de forma consciente, realizando as intervenções de casqueamento e ferrajamento. E aqueles que querem oferecer ao cavalo condições anatômicas ideais para que os desempenhos sejam satisfatórios, precisam recorrer a profissionais que tenham esse conhecimento. É importante frisar isso, né?